paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, seu lar, que aonde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando, te livrando de todos os perigos escondidos no caminho. E hoje nós vamos falar sobre algo que derruba muitos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que é a dúvida. Amém? Uma das maiores brechas para o inimigo entrar na vida de alguém se chama dúvida. Porque a palavra de Deus nos fala, né? Se creres e não duvidardes, né? Será verdadeiramente liberto. Então é uma das coisas que leva alguém a cair na fé, a enfraquecer na fé e muitas vezes até voltar para o mundo. E o que acontece com quem acaba duvidando das promessas do Senhor? Muitas vezes não sabe esperar o tempo do Senhor e acaba saindo da presença do Senhor. Sobre tudo isso hoje nós vamos falar, e eu quero meditar com vocês no livro de Lucas, capítulo 14, que tem um título que diz A Blasfêmia dos Fariseus. Amém? Então, nem todo mundo que se diz homem de Deus, mulher de Deus, realmente está firme na rocha. Realmente já teve um encontro com o Senhor. E aqui nessa palavra fica bem claro a diferença entre aquele que verdadeiramente está firme com Jesus e aquele que não está. Aqui esses fariseus, eles se diziam homens de Deus. Se diziam escolhidos por Deus. Se achavam melhores do que os outros. E duvidaram da existência do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ver o que essa palavra fala. E diz assim: E estava ele expulsando um demônio, o qual era imundo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, o pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizeis: Se eu expulso os demônios por Beelzebu, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? E eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevivendo outro mais valente do que ele, é vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores,
do que aquele que entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém? Então aqui ele fala sobre os pensamentos. Por onde a dúvida entra? Pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Quantas vezes nós recebemos palavras de homens e mulheres de Deus e nós duvidamos daquela revelação, nós duvidamos daquela profecia. E aí começa tudo a dar errado na nossa vida. Por quê? Porque Satanás achou a brecha para agir, que é a dúvida. Aqui o Senhor deixa bem claro também que casa dividida não prospera. Não tem como um casal crescer se eles tiverem pensamentos divididos. Infelizmente não há como. Casa dividida não prospera. Então, muitas vezes a esposa serve a Deus, mas o marido não. Então a esposa profetiza, determina as bênçãos. Mas Satanás vai na mente do esposo e enche a cabeça dele de pensamentos contrários, pensamentos negativos, de que aquilo não vai dar certo. Então, muito cuidado com os seus pensamentos. Guarde a sua mente e o seu coração. Se encha das coisas do Senhor. Só assim nós vamos vencer os nossos inimigos espirituais. A dúvida, ela é um inimigo espiritual. E é assim que Satanás tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor, colocando a dúvida, colocando a divisão entre os irmãos, colocando divisão entre as igrejas. É assim que Satanás tem agido nos últimos tempos, colocando dúvida entre o marido e a esposa. Abra seus olhos. Seja vigilante. Peça a Deus uma mente pura. Se consagre mais. Jejue mais. Peça para Deus blindar os seus pensamentos. Porque só assim nós vamos ter vitória contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ai, Deus te chamou para fazer a obra e você fica na dúvida. Ai, será que é o tempo? Eu acho que ainda não é o tempo, eu não estou preparado. Você fica duvidando daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Aí o inimigo vai te enfraquecendo, você vai ficando fraco, você começa a olhar para as coisas terrenas, você começa a olhar para a situação ao seu redor e acha que não foi Deus que falou com você. Aí já começa a duvidar, começa a olhar para trás, começa a retroceder. Aí daqui a pouco você cai na fé. E aí, para onde você vai? Aí o Senhor fala nessa palavra: quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta espalha. E aí? É momento de nós refletirmos sobre as nossas decisões, atitudes. Ai, muitas vezes Deus permite. Vai lá, dá uma apertadinha na sua ferida, dá uma cutucada no seu espinho, na carne. E aí você já reclama, já murmura, já questiona, já começa a duvidar.
E ali você vai enfraquecendo. E você vai se afastando. Aí você já não lê mais a Bíblia, você já não adora mais. E aí Satanás fica ali ao derredor, esperando para voltar para casa e trazer mais 7 piores do que aqueles que estavam antes. E aí você se torna pior do que era antes. Então vamos vigiar mais os nossos pensamentos. Vamos cuidar mais daquilo que nós falamos. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento de espíritos. Não deixa o espírito do engano enganar você, não. Colocar mágoa, colocar ressentimento. Ai, aquela pregação foi muito forte, eu não gostei daquilo que o pastor falou. Aí já fica cheio de mágoa, cheio de amargura. Ai, será que essa igreja é para mim mesmo? E ali já fica duvidando. Então tome cuidado. Não duvide daquilo que Deus tem para você. Não deixe que uma palavra venha te tirar da presença de Deus. Olha quantas palavras Jesus ouviu dos fariseus, dizendo que ele expulsava por demônios. Você acha que ele parou de expulsar demônios por causa disso? Você acha que ele abandonou o ministério dele por causa disso? Claro que não. Jesus não olhou para isso, não. Jesus não duvidou daquilo que Deus ordenou que ele viesse fazer na terra. Então tenha plena certeza de que você é um escolhido de Deus, de que você foi chamado por Deus. Não deixe o inimigo semear dúvida no seu coração. Porque muitos têm caído porque têm duvidado. Às vezes Deus usa alguém para falar. Aí você duvida. Ai, mas Deus não falou comigo. Se fosse para mim, Deus teria falado comigo. Ali você já fica duvidando. E aí você não recebe a sua bênção, a sua vitória, a sua verdadeira libertação por causa da dúvida. Então não deixe que a dúvida te leve a cair, a desviar dos caminhos do Senhor e voltar a ser pior do que era antes. Lembre-se de onde Jesus te tirou e até onde você chegou. E até aqui o Senhor te sustentou. Então não é momento de você duvidar, não é momento de olhar para trás, não é momento de parar. É momento de avançar, de prosseguir na sua caminhada com Cristo. E não se importe com o que os outros falam de você. Assim como Jesus não se importou com as acusações dos fariseus. Apenas seguiu em frente. Expulsou aquele mal. E aquele homem que era mudo voltou a falar. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, não duvide do seu chamado. Se Deus quer te usar no ministério de libertação, tome posse. Use a autoridade que Deus te deu. Sem duvidar. Crendo que muitas pessoas vão ser libertas através da sua vida. Muitas almas vão ser alcançadas através da sua vida. Mas para isso você tem que crer. Somente crer. Sem duvidar. Arranque agora a dúvida dos seus pensamentos, do seu coração. Tome posse daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te prometeu. Porque é Ele quem vai cumprir. Você só tem que fazer a sua parte, que é confiar em Deus.
acreditar, ser fiel até o fim. Até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou o dia que nós partimos para irmos para a glória. Amém? Glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele são todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Firmes na rocha que é Jesus Cristo. Não duvidando, mas sim firmes nas promessas do Senhor. Porque ele é fiel para cumprir. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Mas aprenda a esperar o tempo de Deus. Não é no meu tempo e nem no seu tempo, é no tempo do Senhor. Então não deixe o inimigo semear a dúvida de que será que vai acontecer? Não, vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus sabe. E o inimigo estava tentando atacar a sua mente, colocando dúvida. Mas a partir de agora está repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda atuação maligna contra a sua mente, o seu coração. Em nome de Jesus, toda ansiedade é repreendida pelo sangue de Jesus que tem poder. Acalma o teu coração. Descansa no Senhor. Confia nele. Somente isso. Pare de duvidar. Pare de olhar para trás. Entregue a sua vida para Jesus. Verdadeiramente, entregue sua vida para Jesus. Tem muitas pessoas que não estão sendo abençoadas porque têm duvidado. Até mesmo se o seu batismo valeu. Tem dúvidas se tem o Espírito Santo. Pare de duvidar. Pare agora de duvidar do seu batismo. Se você morreu para o mundo, se você não faz mais as coisas que você fazia antes, você acha que verdadeiramente você não foi liberto? Se você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você acha que você não tem o Espírito Santo? Pare de duvidar. Tome posse daquilo que Deus derramou sobre a sua cabeça, a unção. A unção para curar, para libertar, para pregar, para adorar. Não duvide mais. Não questione mais. Porque você, questionando, duvidando, você está dando brechas para o inimigo agir na sua vida e te derrubar na fé. Porque é assim que o inimigo quer tirar as pessoas de dentro da igreja, tirar as pessoas da presença do Senhor, colocando a dúvida, o desânimo, o cansaço. Ai, Deus esqueceu de mim. Não aconteceu esse ano, não vai acontecer. Ei, pare com isso agora. Está repreendido em nome de Jesus. Não é porque não aconteceu até agora que não vai acontecer. O ano ainda não acabou. Deus pode te surpreender no último minuto deste ano. Então continue confiando e acreditando que Deus quer mudar a sua história, assim como Ele tem mudado a minha vida. Mas para isso você não pode duvidar. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Se você é novo por aqui, eu já convido você a se inscrever. Aos inscritos, meu muito obrigado. Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.